Em a paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para mais uma lição. E a lição é a lição 12 que nós vamos estudar. Então nós vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, Pai, soberano Deus está nos céus. Nós primeiramente queremos te agradecer, meu Deus, por podermos estarmos, Senhor, estudando mais uma lição, Senhor. Em nome de Jesus, continua abençoando a nossa vida e a nossa família, Senhor. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Bem, a lição de hoje é as cidades de refúgio são estabelecidas. O objetivo dessa lição é mostrar que Deus ordenou estabelecer a cidade de refúgio. O porquê da demora na concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus. Analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. O texto áureo está em Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A síntese diz assim: Jesus é o nosso refúgio em todas as circunstâncias da vida. Isso literalmente, irmãos, é a verdade. Glória a Deus. Vamos lá. A introdução diz assim: chega ao fim a distribuição entre as tribos, cidades, né, de refúgio. Nós vamos analisar que nessa lição vai falar sobre essa cidade de refúgio, que eram 6 ao todo, que foram direcionadas aos levitas. Os levitas nós bem estudamos na lição passada, que eram aquelas pessoas que eram separadas para fazer o serviço de Deus. Era especificamente para esse e faziam só isso e eram sustentados por Israel, a qual os levitas eles não receberam, né? A tribo de Levi não recebeu parte em terras, como assim as outras tribos, mas eles receberam essa herança, que era trabalhar na casa de Deus. E coisa linda é trabalhar para Deus, né? Vamos analisar aqui que o ponto 1 diz assim: Deus ordena estabelecer cidade de refúgio. Deus cuida dos que praticam, isso mesmo, Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Nós vamos analisar que os levitas, a qual está nessa cidade de refúgio, essa cidade de refúgio a qual fala a lição, era uma cidade para refugiados mesmo, pessoas que cometessem algum homicídio, algum crime lá, eles teriam passar pela cidade de refúgio como um lugar de... Ali iam passar pelo tipo um tribunal. E ali eles iam ser refugiados. Por quê? Se eles não fossem para a cidade de refúgio, eles poderiam com certeza perder a vida. Porque, assim como fala na lição, né? Aquele que ia querer matar eles seriam aqueles que certamente o crime foi cometido e foi atingido a eles. Então, essas pessoas iam querer matar esses refugiados. E aí diz que aqui, ó, no 1 ainda, que Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. As pessoas eram culpadas, tinha o julgamento, né? Tinha lá. Mas o que Deus não queria, nenhum traço de injustiça. E ali, essa cidade de refúgio era fortalezas judiciais, ou seja, o acusado de assassinato, por livre-arbítrio, iria à cidade de refúgio, lugar de salvação. Passaria por uma sala de audiência. Se passasse ali para aquela sala de audiência, fosse absorvido ali, ele ia para o júri popular. O que nós notamos aqui, irmãos? Nós notamos que as pessoas, Deus não está falando que ninguém era inocente, que esses refugiados eram inocentes, não. Deus está falando realmente que eram culpados. Mas o quê? Que havia uma saída para eles não serem mortos. Eles tinham ali aquela cidade de refúgio, mas era livre-arbítrio. Eles teriam que ir lá por livre-arbítrio e passar por todo aquele sistema ali judicial naquele lugar, né, na cidade de refúgio. E aí o que me faz lembrar? Me faz lembrar que nós somos seres humanos e Adão e Eva lá no Jardim do Éden pecou, são culpados, passaram por uma sentença de Deus. Mas Deus deu o que a eles? Refúgio, salvação. Mesmo sendo culpados. O que quer nos dizer isso também? Que todos nós somos culpados.
Somos culpados por quê? Por causa do pecado. Por quê? Mesmo nós não querendo, nós pecamos. E a gente peca inconscientemente. Isso é um pecado, mas a gente peca conscientemente também. A gente sabe daquilo que a gente pecou, daquilo que a gente fez. E é livre-arbítrio nosso procurar o quê? Procurar aquele que é a salvação, que é o nosso refúgio, e passar pela sentença dele aqui nessa terra. E se for absorvido, né? Então, ficar ali num refúgio de Deus, porque só Ele é a salvação. Eu quero dizer que a humanidade, as pessoas, é necessário que as pessoas procurem o refúgio, procurem a salvação, porque todos infelizmente são culpados. Ninguém é inocente. A Bíblia diz que ninguém é inocente. Você pode estar aí pensando, ah, mas eu tenho culpa de ter nascido. Glória a Deus que você nasceu. Glória a Deus que você nasceu, mas todos nós temos culpa porque somos pecadores, mas há a salvação, refúgio ao céu, a glória. Aleluia, isso é muito importante. Então é muito importante você agradecer porque você nasceu também. Então, meus irmãos, vemos aqui que eles passavam, as pessoas que, no caso aqui, como diz na própria lição, os acusados de assassinato teriam que ter o livre-arbítrio e a cidade de refúgio, lugar de salvação, passar pela sala de audiência, se passasse, iria para o júri popular. E aí sim, sairia a sentença, mas ele ficaria naquela cidade de refúgio, não podendo sair dali. Por quê? Ele tinha o livre-arbítrio para sair, mas se saísse, nós vamos ver aqui na frente na lição o que aconteceria com essas pessoas. E me faz lembrar desse júri popular, dessa sala de audiência. Jesus, meus irmãos, Jesus passou por um processo a qual ele foi julgado ali por Pilatos, e Pilatos lavou as mãos, não achou culpa naquele homem, ele era inocente. Passou pelo júri popular, que era o principal. Então passou pelo júri popular, e o que aconteceu? O júri popular condenou ele à crucificação. Mas que ingratidão! Tantas pessoas que ele ajudou e tantas pessoas que foi o que o crucificaram, né? Condenaram ele à pior condenação naquela época, que era a crucificação. Mas nós notamos o que o sacrifício de Jesus foi por todos nós, para nos mostrar que Ele é o nosso refúgio. Aí o 2 diz assim, o significado espiritual da cidade de refúgio é estar salvo em Deus. Como eu falei, que Deus é a nossa salvação. O 3 diz assim, o perigo de sair da cidade de refúgio. Aí que eu te falo. As pessoas, se saíssem por livre-arbítrio, que eles tinham livre-arbítrio de ficar ou não, se eles saíssem da cidade de refúgio, eles poderiam ser mortos pelo aqueles que o perseguiram, né? Aqueles a qual teria cometido um crime e queriam a morte dele, porque se você comete alguma coisa contra alguém, a pessoa vai querer o seu fim, ele vai querer se vingar. Então, ele poderia estar, ele estaria a perigo do vingador, como diz na lição, do vingador do sangue. Então, nós notamos que seria o perigo sair da cidade de refúgio. E se ele saísse, se ele morresse lá fora, os da cidade de refúgio, né, os levitas, as pessoas da cidade de refúgio, não teriam culpa da morte dele nenhuma. É como trazemos para nós. Se nós saímos da presença de Deus, se nós distanciamos dele, saímos do refúgio e morrermos, não é culpa de Jesus. O mal que acontece às pessoas não é culpa de Deus, nunca. E aí nós entendemos também que é um risco sair do refúgio de Jesus, é um risco sair da presença de Deus. Por quê? Porque é um risco de morte eterna, meu irmão. O céu existe, é vida eterna, mas o inferno também existe, e é morte eterna. Então toma cuidado, fica no refúgio, fica com Deus. Os levitas exigiram a sua herança, como diz aqui, né, no segundo tópico. Os levitas exigem sua herança. Nós notamos que foi necessário que os levitas exigissem a herança deles, que eram trabalhar na casa de Deus, trabalhar na obra do Senhor. Mas nós notamos no ponto 1 do tópico 2 que a demora em conceder a herança dos levitas. A cidade foi dada aos levitas só depois que eles as reivindicaram. Ou seja, foi necessário. E nos dias de hoje, meus irmãos, dias de hoje,
Às vezes a pessoa, o levita, né, nos dias de hoje, as pessoas que fazem a obra de Deus, é necessário eles reivindicarem um cuidado, é necessário eles reivindicarem alguma coisa, e isso não é bom, irmãos. Não é bom por quê? Para ele não. Eu digo que não é bom pelas pessoas. Nós temos que ter o cuidado de tratar muito bem as pessoas que fazem a obra, de cuidar dessas pessoas, porque essas pessoas, os levitas, eles não tinham como aquelas outras tribos que tinham as suas terras, que podiam ir lá, plantar, colher, vender, enfim. Eles recebiam do povo de Deus, porque eles trabalhavam para Deus. Então o povo de Deus é que sustentava eles. Era o sustento deles. Todo mundo precisa de viver, todo mundo precisa de sustento. Eu quero frisar isso nessa lição. Frisar que não espere que aquele que trabalha só para a obra de Deus necessite de reivindicar que ele precisa de alimento, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de refúgio, de providências, de um dinheiro, de alguma coisa. É necessário que as pessoas, um exemplo, que chama as pessoas para vir pregar, que chama as pessoas para vir cantar, que chama as pessoas para trabalhar alguma coisa na obra, especificamente, que necessitam de receber um dinheiro, um alimento, alguma coisa. Por isso que eu quero frisar aqui, pessoas que trabalham só para Deus, que não tem emprego, o serviço deles é só para Deus. Pode ser um pastor, pode ser alguém especificamente que trabalha só para Deus. Ele não recebe de outro meio a não ser este meio. Então não é necessário a pessoa reivindicar que precisa. É necessário que as pessoas deem a ele que eles precisam, sustenta eles, porque eles só vivem disso, para a obra de Deus. Em nome de Jesus, que você entenda essa palavra. Eu quero dizer que realmente as pessoas que trabalham para Deus e são sustentados para Deus. Não é essas pessoas que querem só dinheiro, que querem roubar, que querem fama, não. São pessoas que trabalham realmente para Deus e a recompensa deles vem de Deus. Mas é necessário sustento nessa terra pelas pessoas que são como as outras tribos, como o povo ali de Israel, como o povo ali de todas as tribos que sustentavam os levitas. Glória a Deus. O estabelecimento das cidades levitas. 48 cidades. Deus fez algo muito lindo, que foi distribuir os levitas ali. Eles dedicavam completamente a Deus e ao serviço do Senhor. Por isso eles foram espalhados ali naquela terra prometida, em estratégia, para estar trabalhando. Nós podemos fazer um estudo somente sobre os levitas, e se eu fazer esse estudo, eu sei que vocês entenderão melhor, mas não será nessa lição, sobre o trabalho dos levitas, tanto no passado como no trabalho hoje, significativo do passado para hoje, né, dos levitas. Nós vamos entender melhor que era um trabalho muito lindo e específico o trabalho deles. Por isso eles eram espalhados entre a terra prometida, para trabalhar ali para a obra de Deus, a favor ali de toda aquela nação. Sacerdotes, nós vemos que os sacerdotes estavam nas terras de Judá e Benjamim. E tem uma parte dos levitas que são os ajudantes dos sacerdotes, entendam isso. E os sacerdotes estavam nas terras de Judá e Benjamim, né? Haviam então levitas espalhados por todos os lugares, mas os sacerdotes estavam nas terras de Judá e Benjamim. O que eu quero dizer com isso? Os sacerdotes tinham um trabalho também específico e muito especial. E nos diz que a cidade de Judá e Benjamim eram próximas a Jerusalém. Por quê? Que seria a cidade do grande rei, e ali edificaria um templo. Ou seja, nós notamos que na palavra à frente, nos outros livros, vem lá no livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, que Davi, né, foi um grande rei e foi ali na cidade, onde cita aqui na lição, né, nas terras ali de Judá e Benjamim, próximos a Jerusalém. Os levitas eram sustentados por Israel, como eu já disse. E aqui o tópico 3 diz assim: Josué abençoou os Rubenitas,
os gaditas e a meia tribo de Manassés. Olha que interessante, meus irmãos. Essas 3 tribos aqui, né, essa meia tribo também de Manassés, eles foram aqueles que lutaram pelas conquistas da terra prometida. E nós notamos nesse ponto aqui que Josué libera essas tribos, a de Ruben, a de Gade e a meia tribo de Manassés, para voltarem à terra deles. Por quê? Haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando. E Josué ali fala para eles voltarem, porque o serviço já havia acabado. E eles voltam, mas Josué deixa eles uma exortação: a obediência. E aí nós vamos notar no 3 que essas 3 tribos, ao voltarem, ao chegarem ali perto do Jordão, eles levantam ali um altar muito bonito, muito grande, vistoso. E nós notamos que os líderes daquele lugar ali, ao ver aquele vistoso altar, eles não gostaram, eles ficaram insatisfeitos. E o que nós notamos aqui? Depois, tudo chega num bom senso, onde há uma conversa, onde há uma explicação por que foi feito aquilo. Não foi um altar para adoração a outro Deus, a não ser ao Deus de Israel, foi um altar de gratidão. E aí, mas isso foi esclarecido depois. O que faltou? Comunicação. E é o que nos fala aqui esse pedaço da lição, o quê? Que nós devemos ter comunicação uns com os outros. Às vezes a gente tem uma ótima ideia, mas se a gente não comunica aos nossos líderes e vai efetuar aquela nossa ideia, isso pode gerar um prejuízo, pode gerar uma conversa, como se dizem, atravessada, enfim. Não é bom. Então é necessário nós termos também este bom senso. A conclusão diz que Jesus é o nosso refúgio. Jesus é o seu refúgio, é o meu refúgio, é o nosso refúgio. Não importa os seus erros, suas falhas, não importa o que você cometeu, não importa o que eu cometi. O que importa é que Jesus é o nosso refúgio, que nós devemos ir a Ele com livre-arbítrio. Ir a Ele para o perdão, ir a Ele para a reconciliação, ir a Ele para receber a cura, ir a Ele para receber o milagre, ir a Ele para receber o bálsamo, ir a Ele para receber a salvação. Permaneça no refúgio, permaneça com Jesus. Não deixe a sua vida a perigo para o inimigo, para aquele que está fora do refúgio, fora da presença de Deus, que quer destruir a nossa vida. Fica salvo com Jesus. Eu agradeço e abençoo vocês em nome de Jesus.